Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos avançados do Novo Testamento. Estamos iniciando uma nova temporada, agora no ano de 2023, e é com alegria que nós nos encontramos aqui periodicamente. Nós não temos uma data certa, tipo de 15 em 15 dias, mas todo mês nós temos um encontro com algum dos participantes apresentando o desenvolvimento de suas pesquisas, seu interesse. Esse grupo também tem alunos dos nossos cursos de especialização e do curso mais recente do Seminário Jonathan Edwards, que é o nosso mestrado em Estudos Bíblicos e Teológicos do NT. Hoje nós vamos ter a apresentação do nosso irmão Otoniel Barbosa. Ele é um participante do grupo, se especializou em Novo Testamento conosco e também agora é mestrando pelo Seminário Jonathan Edwards. Então, nós vamos ouvir uma apresentação, vamos ter a oportunidade de conhecer o texto produzido pelo Otoniel sobre as interpretações do eu em Romanos 7 e suas ênfases na escatologia inaugurada. Então, nós vamos ter a oportunidade de discutir esse texto, ouvir a apresentação em primeiro lugar do nosso irmão. É um tema inquietante. O William comentava agora há pouco que a pergunta filosófica de Paulo aí, quem sou eu, né? Nesse texto parece ser, de fato, uma pergunta de difícil resposta. E, ao longo da história da interpretação desse texto, nós chegamos a essa conclusão mesmo, porque autores de renome se debruçaram sobre esse texto, com ênfases diferentes, né, perspectivas diferentes, e chegaram a conclusões logicamente diferentes. Mas eu penso que isso enriquece ainda mais os estudos do Novo Testamento, e estamos aqui para conhecer essas ênfases, conhecer esses autores, e também apresentar nossas próprias percepções do significado do eu aí em Romanos capítulo 7. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Otoniel, ele vai fazer a sua apresentação. Normalmente, nós não temos dificuldade com perguntas durante a apresentação, isso tem sido uma praxe aqui no grupo de estudos. Não sei se o Otoniel vai deixar que isso aconteça ou vai preferir que as perguntas sejam colocadas no final. Eu acho melhor durante a apresentação, as contribuições ou perguntas irem sendo feitas para já estar no assunto ali, né? Senão depois, às vezes, precisa voltar muita coisa para. Perfeito, perfeito. Somente uma observação, normalmente esses textos dos participantes do grupo, eles são mandados aqui para apresentação sem edição, então aqui e acolá tem erros de ortografia, isso é normal para quem escreve, o texto ainda vai ser revisado. O texto aqui normalmente ele é submetido a uma espécie de laboratório, onde nós fazemos observações e para melhorar a pesquisa do nosso colega, sugestões, etc. E depois esse texto passa por uma edição final, a fim de ser submetido para publicação em algum periódico. Então, é assim que funciona, ok? Então, vou passar a palavra para o Otoniel e, assim que ele disser que está ok, eu posso fazer a apresentação dos slides que ele me mandou. Acredito que todos tiveram acesso ao texto que o Otoniel nos enviou com antecedência, e é isso. Otoniel. Obrigado, Jairo, o seminário, né? Por dar essa oportunidade, abrir essa porta para a gente poder compartilhar e desenvolver melhor o texto, né? Eu espero que esse encontro me ajude, como foi o texto de Atos, né? Que perceberam alguns problemas importantes que me ajudaram a compreender, resolver e depois o texto foi publicado, né? Então, hoje também não é necessário reafirmar, como no texto de Atos, que sou pentecostal, né? O pessoal ainda brincou, né? No outro trabalho, mas vamos para o texto, então, né? Tem alguns, como o Jairo falou, tem alguns probleminhas, não foi revisado ainda,
e eu quero que vocês possam contribuir, possam compartilhar com aquilo que vocês perceberem, e espero também contribuir de alguma forma com vocês. Eu cheguei a pesquisar esse texto, né, a parar para pensar nisso, quando fui dar uma aula sobre teologia do Novo Testamento, e para o seminário da igreja, e eu entendia como a maioria das pessoas leem e entendem como uma guerra interna ali. Eu estava usando a teologia do Novo Testamento do Greg Bill, e ele apresentou um outro ponto de vista que eu falei, não, acho que é dessa forma mesmo. E lecionei como se tivesse certeza que era essa forma. Só que depois eu conferi um outro comentário do Craig Kinner, e parece que eu mudei de opinião, e cada posição que eu leio parece que eu falo, não, essa é a posição correta. No momento eu não me decidi ainda qual é a posição que eu sigo. Sou tendencioso, né, a seguir a leitura comum da igreja, mas cada posição vocês vão ver que tem pontos fortes e algumas dificuldades, e eu espero chegar ao denominador comum do que é o propósito do trabalho. Então, acho que o Jário já pode iniciar aí a apresentação dos slides. Pode ir para o próximo, o segundo slide. Então, o resumo de nosso trabalho é analisar essas principais interpretações. Alguns autores vão utilizar combinações delas ou modificar algum ponto aqui ou ali. Normalmente, cada comentarista, se você for ler, é difícil categorizar eles juntos, porque vai ter uma modificação aqui ou ali em algum ponto. Então, o objetivo do trabalho é analisar as principais interpretações, vendo seus pontos fortes e fracos, e não avaliá-lo. A intenção não é avaliar qual seria a melhor interpretação, como está no resumo no texto, tenho que dar uma alterada nisso, se você leu, você vai notar isso. Então, é um texto que, esse artigo, ele pretende mostrar que, independente da interpretação que você tenha sobre Romanos 7, você vai lidar basicamente de duas formas com a escatologia inaugurada. Você vai se interagir de uma maneira diferente com a questão do já e ainda não. Então, o nosso objetivo é esse, que você, independente da posição que você tenha contra o eu em Romanos 7, você entenda que isso vai ter alguma ligação com a forma com que você vê o já e o ainda não. Então, de forma geral, esse é o nosso resumo. Próximo stories não, slide. Quando eu li o comentário desse autor, do Michael Bird, e essa frase me chamou muita atenção quando ele compara o texto ali com uma turbulência, por ser um texto difícil. Então, se esse autor, que é tão bom, né, ele já reconhece a dificuldade do texto, nós realmente temos que apertar os cintos e com calma e paciência para ler o texto, e às vezes abrir mão de algum pressuposto ou outro para a gente escolher, né, a posição que a gente vai seguir, porque não é um texto fácil, é um texto difícil de trabalhar. Como o William falou, a questão do quem sou eu ali é uma pergunta difícil de se responder, e nós esperamos que você não tenha pressa em responder como você lê esse texto,
Provavelmente, em algum momento, você pode mudar de ideia, ou já mudou de ideia quanto a esse texto, ou até mesmo não ter uma posição bem definida. Próximo slide. Então, sobre o nosso tema, a maioria das pessoas, dos leitores, como o Michael Gorman apresenta em seu comentário sobre Romanos, entendeu que Paulo estava narrando a sua própria experiência ali. Estavam vendo ali, a maioria das pessoas veem esse texto, viam, aliás, dos intérpretes, como uma luta interna de Paulo. E aí nós podemos citar Agostinho, Lutero, Calvino, Dan, o Cranfield. Entendem que Paulo está falando de si mesmo. Porém, isso tem mudado um pouco nos últimos anos, e hoje em dia a maioria já não vê que Paulo está falando de si mesmo, mas está falando de uma forma, um discurso em caráter, por exemplo, ou utilizando ali o eu de forma não literal para falar dele, mas um eu não biográfico, que pode ser interpretado como algumas coisas que a gente vai ver no decorrer, ou falando dele mesmo antes da conversão. Então, na história, muitas pessoas entenderam dessa forma, Paulo falando de si mesmo em uma guerra interna, mas hoje em dia isso mudou um pouco. Tem uma citação da Gaventa, no Paulo Apocalíptico, naquele livro, que diz que a maioria das questões sobre esse texto gira em torno de duas coisas. A primeira questão é de autobiografia. Quem está falando? É Paulo mesmo que está falando? Se é Paulo que está falando, ele está falando de suas memórias antes ou depois de sua conversão. Uma outra questão é, se não é Paulo, quem Paulo está representando ali, né? Seria Adão, seria Israel, seria um não convertido? Quem Paulo está querendo falar ali? Então, vamos analisar e conhecer cada posição para vermos como elas lidam com a escatologia inaugurada. Primeira posição é o Paulo não biográfico, né, ali, Paulo como se ele não estivesse usando o eu para falar de si mesmo, mas como uma personificação de Israel. Quem entende dessa forma vai entender que há uma diferença, deixa eu pegar minha Bíblia, há uma diferença entre pecado e transgressão. Se nós observarmos na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículos 12, Paulo vai dizer o seguinte: porque todos que sem lei pecaram, sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. E Romanos 5,13, que diz o seguinte: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, as pessoas que entendem que Paulo está falando ali em uma personificação de Israel, eles fazem essa diferença, mostrando que o pecado existia no mundo mesmo sem lei, mas não era identificado como transgressão, como fala em Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. Então, a entrada da lei na história manifesta o pecado. Então, é o aumento do pecado após a doação da lei, da transgressão, que seria aquilo que está falando em Romanos 7, do 7 ao 12. Então, o argumento de Paulo é que o pecado de Israel após o Sinai pode ser caracterizado como transgressão, já que mandamentos específicos de Deus foram violados, foram transgredidos. Então, quando olhamos para Romanos 7, a partir dessa perspectiva, por exemplo, no versículo de número 7, o texto vai dizer: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim todo desejo, porquanto sem a lei estava morto o pecado.
Então, eles vão, quem entende dessa forma, vai dizer que quando vem a lei, que começa a existir a transgressão, e o texto, então, estaria falando dessa luta de Israel. O Douglas Moo vai modificar um pouco essa posição, conforme a citação que ele coloca aí, que o eu ali denota o próprio Paulo, mas que os eventos retratados nesses versículos não foram todos experimentados pessoalmente e conscientemente pelo apóstolo. É nesse sentido que defendemos uma combinação da visão autobiográfica com a visão que identifica o eu com Israel. Então, o eu não é Israel, mas é Paulo em solidariedade com Israel. Então, para o Mu, Paulo está falando de si mesmo, mas mais do que isso, ele está personificando Israel. Dessa forma, o texto, então, para quem entende o eu ali como Israel, é uma luta de todo Israel em querer cumprir a lei, que é boa, que é santa, que é mandamento de Deus, mas que falha por conta do pecado. Próximo slide. Tem um problema nesse texto, e o primeiro problema é a questão da morte e vida no versículos 9 e 10. O que acontece é que o texto ali fala, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O problema é que interpretar a morte como sentido espiritual ou escatológico, no sentido de que Israel morreu de forma não física, né, mas morreu de forma espiritual ou escatológica, estava morto por conta do pecado, gera um problema em interpretar a vida ali dessa forma também. Então, fica esse problema de interpretar um substantivo vida de uma forma e o morte de outra forma. Então, os dois verbos ali, as duas palavras, não são interpretadas de forma muito consistente dentro desta posição. E o outro problema, quando nós olhamos para a história da interpretação, nós vamos ver que a maioria da igreja não leu dessa forma. E conforme um autor escreve, ele diz: se essa interpretação for correta, chegaremos à triste conclusão de que a igreja esteve alheia por séculos ao real sentido do texto, e que ainda hoje, em sua maioria, continua dessa forma. Certamente a interpretação do eu nacional, recebendo as tábuas da lei, não é apropriadamente uma leitura viável do texto. Ou seja, se em toda a história da igreja nós não temos muitas pessoas que leram como o receber a lei ali, Israel recebendo essa lei. O que seria um problema quando nós pensamos em alguns pontos e ver que a igreja não compreendeu o texto durante toda a história e em tempos recentes só que chegou essa revelação. Para alguns isso não é um problema, mas para outros isso é uma dificuldade. Mas, de modo geral, então, essa posição vai mostrar Paulo como um exemplo de Israel que recebeu a lei e, após receber a lei, vive essa luta entre querer cumpri-la e não conseguir. Algum comentário sobre esse primeiro ponto? Não? Podemos seguir, então? Otoniel, Oi? quando você apresenta o ponto do Douglas Moo, eu, quando li o teu texto, eu achei bem atraente essa posição da personificação de Israel. Eu só faria uma observação, talvez um adendo. Eu não li o Moo a respeito dessa passagem especificamente, mas será que falar de uma personificação de Israel num texto como Romanos, em que Paulo dá atenção aos gentios também, ou essa questão, né, de judeus e gentios, não seria um tanto limitador, talvez a personificação da humanidade
não fosse mais próximo do que Paulo teria em mente. Eu não sei, apenas uma provocação, mas eu pensei que mas isso pode fazer com que com que o Mu seja interpretado como defendendo a posição de que Paulo está falando como se fosse Adão ali, né? Se ele é a personificação da humanidade. Mas me veio isso à mente. Será que não seria um tanto limitador dizer que ele é a personificação de Israel ali, ao invés de dizer que ele é a personificação da humanidade inteira? Talvez seja um problema dessa posição, né? Mais uma dificuldade, né? O contexto geral da carta, né? Que trata judeus e gentios. Já anotei aqui que eu vou pesquisar melhor isso. Então, mais algum comentário? Então, vamos. Segundo ponto, aqui também nós vemos um ponto sobre Paulo não biográfico, e o primeiro ponto forte dessa posição seria a dificuldade que nós encontramos no ponto anterior, em Israel ter vida e morrer após receber a lei. Quando nós vemos que, aplicando isso a Adão, os versículos 9, ali, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. De certa forma, alguns, como o Craig Kinner, ele vai comentar sobre essa posição, não é bem a posição dele, mas ele apresenta essa posição dizendo que Adão, ou Adão e Eva, fornece uma melhor voz em primeira pessoa do que um israelita depois do Sinai, dado o uso corporativo e tipológico de Paulo, quando ele usa Adão. Então, o problema anterior é um ponto forte dessa posição, que é notar que Adão, sim, teve vida antes do pecado, né? Mas vindo ali a lei de Deus, quando ele desobedece, ele morre, ele recebe esse salário do pecado, que é a morte. Então, apenas Adão tinha vida e depois morreu ao transgredir o mandamento. Após Adão, né? As pessoas já nascem mortas em delitos e pecados. Além disso, o versículo de número 11, que diz, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, pode ser aqui uma alusão a Gênesis 3:13, desse modo Paulo estava falando em lugar de Adão, já que todos os homens nascem em Adão. Então, o Michael Gorman, ele vai concluir da seguinte forma, quando ele vai falar sobre ele diz assim, podemos dizer que o eu de Paulo, em Romanos 7, é Adão, e no sentido de que todos vivem em Adão, e assim sob o reinado do pecado e da morte, e depois de Moisés da lei, Paulo alude ao Gênesis 2 e 3 para contar a história da entrada do pecado na raça humana e as consequências contínuas de seu reinado. Esta condição de estar em Adão, escravizado ao pecado, também é descrita como sendo da carne ou na minha carne, e sua antítese ou seu antídoto está sendo em Cristo e, portanto, no Espírito, que nós vemos isso em Romanos 8. Alguns argumentos fortes sobre essa passagem nós vemos no Ben Widdington, eu não sei falar muito bem o nome dele, Winterington, que ele apresenta aqui Paulo estaria fazendo um discurso de se colocar ali como Adão, fazendo uso da retórica ali, uma prosopopeia, uma técnica ali de retórica para ilustrar ou tornar viva, né, um texto. Então, ele vai colocar alguns argumentos. O primeiro, que a partir do início da passagem, no versículo 7, há uma referência a um mandamento específico, não cobiçarás. Então, este 10º mandamento é em uma forma abreviada. Então, o que acontece? Ele vai dizer que o mandamento de Gênesis 3, na exegese judaica, ele foi, ali a questão de Eva, foi interpretado como um mandamento de não cobiça, de não cobiçar aquilo ali.
Então, ele vai aplicar que, quando o texto diz que o mandamento foi sobre o não cobiçarás, ali o resumo da lei, foi o mesmo mandamento que Deus deu a Adão e Eva, que os judeus interpretavam dessa maneira. Em segundo lugar, ele vai mostrar que é preciso perguntar quem na história bíblica estava apenas sobre um mandamento que era sobre cobiçar. E ele vai dizer, então, que é Adão que recebeu apenas um mandamento. Em terceiro lugar, ele vai comentar sobre a questão da vida antes da lei, que pode ser aplicado a Adão. Em quarto lugar, ele vai dizer que sobre o engano ali no jardim, o pecado se aproveitou de mim para me enganar, e aí ele vai mostrar que pode ser uma alusão à serpente enganando. E em quinto lugar, ele vai mostrar a questão de morrer após ali o comer do fruto desse mandamento. Então, dessa forma, interpretando o texto como Paulo personificando Adão, o texto então está contando a luta do primeiro Adão com a entrada do pecado e a luta de todos aqueles que estão em Adão. Não seria Paulo antes da conversão, não seria Paulo pós-conversão, mas a história é de Adão. E como história de Adão, a história de todos aqueles que estão em Adão, como o professor comentou sobre o ponto anterior. Temos algumas dificuldades nesse texto. Próximo slide. A dificuldade, em primeiro lugar, é a lei sendo dada a Adão. Esse problema. Quando Paulo cita o mandamento decálogo, dificilmente foi um mandamento recebido por Adão. Ainda que alguns comentaristas acreditam que Adão tinha a Torá no jardim, isso não é muito convincente. O próprio Paulo, em suas cartas, demonstra que a lei foi dada no Sinai e que Adão não conhecia a Torá. Então, em resumo, a visão de que Paulo se refere a Adão, ela é atraente, mas tem a dificuldade de ver que Adão não encontrou a lei mosaica. E outro problema é o uso que Paulo faz de Adão em outros lugares. Sofre essa falta, tem esse ponto, tem essa falta de coerência, porque não foi Adão enganado, não foi ele que desejou o fruto proibido, mas foi Eva, e Paulo fala isso. Acho que foi a conexão do Otoniel que caiu. Vamos aguardar um pouco. Eu fiquei aqui me perguntando se era minha. Acho que foi a dele. Isso é normal acontecer em encontros ao vivo, assim. Qualquer oscilação que a conexão dá, a gente acaba perdendo. Ele voltou aí. A conexão caiu um pouco, né, Otoniel? Pois é, onde que eu parei? Você estava falando aí das dificuldades de aceitar essa posição, pelo fato de que Adão não recebeu a Torá, propriamente dita, né? Então, alguns comentaristas vão afirmar que ele tenha recebido isso. E o próprio Thomas Schreiner, no comentário dele, ele vai citar o Stuhlmarker e outros autores que entendem dessa forma. Mas, quando nós vemos outros contextos em outras cartas, Paulo vai demonstrar que a lei foi dada no Sinai e que Adão não tinha a lei mosaica. A outra dificuldade é o uso que Paulo faz de Adão em outros lugares. Nós não vemos o nome Adão sendo utilizado em Romanos 7, do 7 ao 25, diferentemente de quando ele trata do assunto do pecado em outros lugares, como em Romanos 5, 1 Coríntios 15, ele usa o nome de Adão, e aqui ele não faz isso. E também a falta que... O outro problema quanto ao nome Adão é que o texto fala, eu fui enganado ali, né?
me enganou, o pecado. E em outros lugares, Paulo vai mostrar que quem foi enganado e desejou o fruto proibido foi Eva. Então, teria esses dois problemas quanto a essa posição de Adão ser o representante aqui. Então, algum comentário, alguma pergunta sobre essa posição? Eu tive, basicamente, eu acho que a mesma impressão quando eu comecei a ler. Eu pensei que poderia ser essa daí, né? Principalmente depois do comentário do professor. Mas à medida que você foi colocando os outros argumentos aí em favor, aí novamente eu voltei ao estado inicial de conclusão. Aí tô nessa aqui. Se ninguém tiver alguma outra observação, eu me lembrei de uma observação interessante aqui, talvez seja uma sugestão para acrescentar aí a tua pesquisa, Otoniel. Eu tenho um ensaio em que o Ben Whittington escreveu, está nessa obra aqui, que está em português, né, pela editora, uma editora católica, a editora Santuário, não sei se vocês conhecem, foi traduzido aqui como Por Trás da Palavra. Tem vários ensaios dele aqui, muito interessantes. Ele é um dos grandes defensores da perspectiva socio-retórica, né, para estudar o Novo Testamento. É uma autoridade nesse sentido. O cara escreveu um comentário do Novo Testamento quase que completo, já sobre essa perspectiva. E ele faz algumas observações aqui que me fazem pensar na personificação de Adão, né, que a gente estava comentando há pouco da outra perspectiva, como sendo a personificação da humanidade. E eu me lembrei que no comentário de Romanos, do Karl Barth, tem algo parecido. No capítulo 7 do comentário, embora seja uma perspectiva, a meu ver, muito influenciada pelo existencialismo, e Barth também é um teólogo sistemático, né? Tem tudo isso. Não menosprezando os teólogos sistemáticos, logicamente. Mas Barth se aventurou em fazer interpretação de Romanos 7, né? E o seu livro mais conhecido é a sua Carta aos Romanos. Fora aquela dogmática gigante que eu acho que alguém leva uma vida para ler aquele negócio. Mas, enfim, no capítulo 7 do comentário do Barth, ele vai defender que aquilo é a experiência do sujeito que quer ser justificado pela religião, alguma coisa assim. Lógico que ele está pensando nos judeus, eu penso, sabe, especificamente. Nós estamos ali ainda com aquela leitura anterior às descobertas daqueles manuscritos do Mar Morto, e toda aquela releitura, né, que alguns pesquisadores de Paulo vão fazer na segunda metade do século XX, começando com o Sanders e depois outros autores. Hoje nós já falamos em pós-NPP, né, e, enfim. Mas o Barth diz, naquele comentário, que é como se fosse a experiência de Adão também, mas só que é diferente, é uma espécie de personificação que ele defende também. Então seria interessante, talvez, incluir essa leitura no teu trabalho e trazer também essa perspectiva do Barth. Não sei onde é que você vai encaixar ela aí, né? Mas, enfim, é isso. É apenas uma observação. William. E aproveitando essa observação do Jairo, talvez seja interessante também futuramente a pesquisar dentro da questão da análise do discurso a função retórica de Romanos 7, dentro de Romanos 5 a 8, dentro da carta toda como um todo, né? Faz muito tempo que eu li, mas se não me falha a memória, o James Dunn, na teologia paulina dele, ele vai mostrar as duas coisas, tanto Adão quanto Israel, né? E na teologia bíblica, Israel seria um tipo de Adão corporativo nesse sentido. Então, a gente não, talvez, numa análise discursiva, a gente não precisa escolher. Talvez Paulo esteja trazendo várias imagens, aí eu estou falando talvez porque eu não sei realmente sobre isso. E o N.T. Wright, lá no Climax of the Covenant, o livro dele, o Clímax da Aliança, ele vai trazer de forma bem criativa
uns 9 ou 10 paralelos entre Romanos 7 e Caim, lá de Gênesis 4. Então, está lá no capítulo 12 do Climax of the Covenant. Então, se está tudo isso como intertextualidade lá no texto de Romanos 7, qual seria, o que Paulo está tentando passar dentro do argumento da carta como um todo? Eu acho que seria interessante pesquisar isso. Estou falando assim, para pesquisar mesmo, que eu não fiz essa pesquisa, tá? Já marquei aqui Então, já. que bom que estão surgindo novas ideias, né, novas perspectivas. Eu vou aproveitar que eu estou com o ensaio do Ben aberto aqui, e já que o William mencionou a relação aí com Romanos 5, que o James Dunn faz, o Ben diz o seguinte, isso está na página 104 aqui dessa obra que eu apresentei aí. Mas quem representa o eu de Romanos 7, 7 a 25? Para mim, o sujeito dos versos 7 a 13 é Adão. E nos versos 14 a 15, todos os que estejam atualmente em Adão. Adão, como deve ser lembrado, é a última figura histórica introduzida por Paulo em seu discurso em Romanos 5 e 12, e conforme temos defendido, a história de Adão fundamenta uma boa parte da discussão que vai de Romanos 5 a 12 a Romanos 7. Então, veja que há aproximações aí com essa perspectiva também do Dan. E também, só para dar uma palhinha assim, tem algumas interpretações judaicas no judaísmo segundo tempo que vão ler, e aí muitos comentaristas vão trazer isso, vão ler a Torá, lá especialmente os 10 mandamentos, de volta lá em Gênesis, num sentido de que todos os 10 mandamentos ali, eles são quase como desdobramentos da Torá. Então, o simbolismo ali do tabernáculo como uma recuperação do Éden vai mostrar que a Torá estava dentro da Arca da Aliança, que estava dentro do Santo dos Santos. Assim como a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal estava lá no meio do Jardim do Éden. Então, acho que, não sei se em Jubileus, mas em alguns textos vão dizer que existe a Moisés foi intencional em traçar um paralelo entre a Torá dada para Israel como um desdobramento da Torá, entre aspas, que foi a instrução, né, dada para Adão e Eva lá no jardim. Só mais um apontamento aí para a gente pensar. A relação da Torá em Romanos 7 é muito complexo, né? Me lembrei também de uma observação do Barth sobre essa questão da lei estar presente no Éden. Ele disse que a lei nunca deixou de estar presente em algum momento. Ele disse que ela é onipresente. Então, esse é um dos argumentos dele e vão, talvez, salvaguardar essa perspectiva aqui do Ben. Mas, enfim. A questão ali do Dan, vou ver na última posição ali, é que no que eu li da teologia deixa eu ver qual que é o livro que eu usei dele. Teologia do Novo Testamento. Aliás, Teologia do Apóstolo Paulo, e no comentário a Romanos, ele defende talvez uma tensão ali pós-conversão de Paulo. Não sei se é outra obra dele que o William falou. É outra obra. O William não está mencionando o comentário de Romanos do James Dunn. Ele está falando da teologia do apóstolo Paulo. Então, eu vi também ali... E é baseada em Romanos, inclusive. O que eu vi ali na teologia dele também, tem algumas citações dele que parece que ser essa tensão escatológica ali. Mas essa questão da lei ali sendo recebida, já no jardim, eu vi alguns comentaristas falando sobre isso, mas não fui a fundo assim, eu vou ler melhor. Então, continuando, a próxima posição, ela entende que o texto estaria falando de um não regenerado, alguém que não é cristão ainda e não tem o espírito de Romanos 8. O Bill, em sua teologia do Novo Testamento, ele coloca alguns pontos de o porquê que ele entende que o texto esteja falando de um não regenerado. Ele vai dizer que Paulo diz: sou carnal, vendido como escravo, quem me livrará da morte, do corpo dessa morte?
Ele vai dizer no versículo 18, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, que é um contraste com Romanos 8, versículo 9, o versículo 24, desgraçado homem que sou. Então, a partir dessas falas de Paulo, ele conclui que Paulo não estaria falando de si mesmo pós-conversão, visto que essas descrições, na opinião dele, não condizem com a vida cristã. E ele, na sua teologia, ele tem essa questão do indicativo imperativo ali, de a partir daquilo que nós somos em Cristo, nós temos alguns imperativos. Por exemplo, lá em Colossenses, quando ele vai falar se morremos com Cristo, também vamos pensar nas coisas do alto, e depois ele vai dizer, portanto, e aí ele vai colocar alguns imperativos, como fazer morrer a vossa natureza carnal, mortificar a carne, né, algumas coisas assim. Então, por isso, Paulo não estaria falando de um não regenerado, porque o que ele indica aqui com essas palavras é a vida de alguém que não é cristão, de alguém que não teve um encontro com Cristo. Então, a partir disso, Paulo, uma outra possibilidade é que Paulo está falando de si mesmo, mas antes da conversão dele. O F.F. Bruce vai afirmar que, na medida em que o eu é autobiográfico, aqui a autobiografia de Paulo é a autobiografia de todo homem, mas antes da conversão. O Bird, ele vai afirmar de forma semelhante que o eu não é cristão e não pode ser cristão, embora muitos possam ter grande conforto em uma leitura cristã de Romanos 7, do 7 ao 25, fornecendo provas de que até mesmo Paulo lutou com o pecado em sua vida cristã. Isso, então, daria esperança. E para ele, né, Paulo não está falando sobre cristãos nessa sessão, já que ele afirma, sou carnal, vendido como escravo, o que entra em conflito com o que Paulo diz sobre os cristãos em Romanos 6, onde ele já declarou que foram libertos do pecado. O orador aqui, aquele que Paulo está representando, luta para obedecer à lei, enquanto os cristãos estão livres da lei. Então, o Bird vai usar esse argumento de que ele quer seguir a lei, mas os cristãos já estão livres da lei. O outro ponto importante para quem defende essa posição é que não há nenhuma menção do Espírito nesse trecho de Romanos 7, o que imporia algo estranho ao que Paulo fala dos cristãos. Outros vão além e afirmam que Paulo não está falando de qualquer não regenerado, mas está falando de si mesmo a partir da nova vida que ele tem em Cristo. Ou seja, o não regenerado aqui seria Paulo, e o Thomas Schreiner vai concluir da seguinte forma. Conclui, então, que a referência principal é o próprio Paulo nessa passagem. Paulo transmite sua própria experiência, porque é paradigmática, mostrando o destino de todos aqueles que estão sob a lei. Também podemos entender por que tantos estudiosos veem uma referência a Adão ou a Israel, já que a experiência de Paulo recapitula a história de Adão com o comando de Deus dado no jardim e a experiência de Israel com a Torá. Ainda assim, o foco está na experiência de Paulo, embora que Paulo diz que esteja relacionado a todos os seres humanos, pois o encontro com a lei produz morte em vez de vida. Então, o Gordon Fee também vê mais ou menos dessa forma. Para essa posição, então, o texto retrata a luta de alguém que não é convertido, ou até mesmo Paulo antes da conversão. É um não regenerado de modo geral, que tem a vida sobre o pecado e não consegue agradar a Deus. Tem algumas dificuldades. Pode, professor? Antes de apresentar as dificuldades, Otoniel, essa perspectiva que você está apresentando, nós podemos dizer que aí nessa perspectiva o eu reflete a visão paulina de um não regenerado, ou a visão paulina de um típico judeu? Então, eu acho que a visão de um típico judeu se encaixaria melhor na visão de Israel ali.
se Paulo estivesse falando de um israelita ou de Israel de modo geral. Mas eu acredito aqui que ele esteja falando, os que defendem essa posição estão falando de um não regenerado de modo geral. Tranquilo, tranquilo. As dificuldades, então, dessa posição é algo interessante. Pode passar. A dificuldade é interessante porque o ponto forte dessa posição acaba gerando as dificuldades. Porque o ponto forte é que os defensores falam que o texto não pode estar falando de um convertido, porque diz que é carnal, que está vendido ao pecado, que não habita bem nenhum nele, né? Então, de fato, parece estar falando de um não regenerado. Mas, por outro lado, esse eu sabe que a lei é boa, ele quer fazer o bem, versículo 22, ele tem prazer na lei, e no final, ele dá graça a Deus por Cristo Jesus, ao qual ele chama de Senhor. Então, ao mesmo tempo que o texto parece não poder falar de um não regenerado, há algumas coisas no texto que não pode estar falando de um não regenerado. Como que um não regenerado vai querer fazer o bem, né? Ou vai ter prazer na lei do Senhor. Então, ao mesmo tempo que o ponto forte é notar que não é um crente que está falando ali, por outro lado, tem algumas coisas que também parece não ser um não crente que esteja falando ali. Um outro problema, um outro fator que dificulta essa posição é que não há um texto que se emparelhe a essa forma de falar de Paulo. Não há outro lugar, não há outro texto em que Paulo fale com tanta vivacidade, incorporando a condição de um não regenerado. Em nenhum outro lugar, Paulo vai falar de alguém que não é cristão, tomando o lugar dessa pessoa, o que também é uma dificuldade. Mais algum comentário sobre essa posição anterior? Não? Então vamos para o próximo. Então, aqui nós vemos, eu não sei se foi o professor que falou sobre o Karl Barth, né? Que defende, pelo que falou sobre a ideia de alguém que quer viver pela religião. Isso mesmo. Então, essa posição, pelo que eu entendi que o senhor falou, é parecida com isso. O texto estaria falando de alguém que quer viver pelos seus méritos, quer viver querendo fazer um bem para merecer alguma coisa. Então, a dificuldade que o ponto anterior teve de como que a pessoa não é regenerada e tem prazer na lei e quer fazer o bem. Essa posição vai resolver isso dizendo que essa pessoa ela não é crente, né? Não é porque ela quer viver de acordo com os seus méritos, e vai, então, narrar, o texto está narrando a luta de um não regenerado, mas não de qualquer não regenerado. O texto está narrando a luta dos não regenerados que querem méritos na salvação, que querem, de alguma maneira, fazer um bem para ser salvo. Fica mais ou menos assim essa interpretação. E o Craig Kinner, então, vai dizer que Paulo está falando de forma hiperbólica, né? A incapacidade que a pessoa tem de fazer um bem completo, de ser perfeita para ser salva pelos seus próprios méritos. É alguém que quer viver pela lei, mas não consegue fazer isso. Ele entende que a lei é boa, é santa, mas ele não consegue acabar sendo vendido ao pecado, sendo carnal, e dessa forma, então, é um não regenerado. Essa posição tem algumas dificuldades. Próximo slide. Que é as mesmas dificuldades do ponto anterior, né? Se a pessoa não é regenerada, como que vai entender ou desejar algumas coisas? E, além disso, o grito de misericórdia, no final, no versículo 25, quando o texto diz:
Dou graças a Deus por Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, esse grito de misericórdia dificilmente poderia ser lido de outra forma, senão que esteja falando da mesma pessoa. Então, se o texto é uma descrição de alguém inteiramente passado aos crentes, né, um tempo não de alguém não convertido, quando chega no grito de liberdade aqui, né, nesse grito de misericórdia, fica um tanto quanto problemático esse final desse texto, que é alguém que está querendo viver pelos seus próprios méritos, mas dá graça a Jesus Cristo, que é o seu Senhor. Algum comentário, alguma pergunta? Será que, nesse caso, se a gente leva em consideração a NPP, onde, se você pensar num judeu ali, respondendo, um judeu não regenerado, ele estaria pensando nas obras que ele praticaria para pertencer à aliança, ou seja, em resposta à aliança de Deus? Se manter na aliança, né, o nomismo pactual, né, se eu não me engano. Isso. Eu não pesquisei isso, mas já está. É uma boa pergunta, né? Não sei se o William ou o professor ou o Jairo tem algum comentário. Sem comentário. Difícil mesmo. Realmente é uma pergunta, é uma inquietação, eu penso que válida, né? Tendo em vista já essa abordagem da NPP. Então, talvez seja um objeto interessante de estudo. Vale só ressaltar que o paradigma do Sanders, ele meio que já está bem passado, né? Sim, Porque sim. ele fala de uma pluralidade no judaísmo que pode estar lá o nomismo da aliança, mas existem muitas outras abordagens, né? Então precisa ver o público que Paulo está lidando ali em Romanos 7 também. É verdade. Como não há um só judaísmo, né, no período, as ênfases são diferentes para cada grupo, então é necessário realmente saber qual é o objeto de estudo aí, quando se faz esse tipo de questionamento. Eu penso isso assim no que diz respeito à transição do capítulo 7 para o 8, porque já no 8:1, né, ele já vem dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, de uma certa forma, parece retomar esse ponto do não regenerado, mas não com todas as questões. E se a gente pensa nesse ponto aí da NPP, principalmente no que diz respeito, mesmo que não seja, mesmo que haja um pluralismo ali, não seja especificamente só aquele ponto, e que podem existir diversos tipos de legalismo ali, mas, por um outro lado, poderia fazer com que parecesse que ele está pensando nele mesmo antes de se converter, como você abordou aí em outros pontos. Entendi. Eu vou olhar também essa questão, mas como o William coloca, né, tem qual judaísmo será que tinha ali em Roma, né, para quem ele escreve. O próximo tópico talvez seja o que eu achei mais difícil de entender, e que é a questão do uso de Paulo ali semelhante aos Salmos. Essa possibilidade aqui que aparece no livro Paulo Apocalíptico, não vou arriscar falar em inglês o nome, é porque Gaventa ali segue a interpretação de Palmer num livro sobre reflexões, não sei se é livro ou artigo, é um artigo que saiu em honra a Luiz Martin, ou Luiz Martin, não sei como que fala não, e ele vai propor que Paulo ali, ele usa o eu, mas o foco não seria bem esse, né? Num Paulo apocalíptico, o tema de Romanos seria uma batalha ali, né, entre Deus e as forças do mal, e Romanos 7 seria o pecado ali, esse problema maior. Então,
o foco de Romanos 7 não seria o eu, mas o pecado versus Deus, né? E aí Paulo utilizaria o eu ali semelhante ao uso que aparece nos Salmos, especialmente no Salmo 17, 69, 119. E aí esse proponente, né, vai dizer assim, que o Romanos 7 é moldado pelo eu do saltério, dos Salmos, embora esse eu tenha sido reformulado, talvez até distorcido através da lente do Evangelho. E eu argumento ainda que o eu tem o potencial de moldar seus ouvintes, para que eles se juntem a esse eu ao clamar por libertação do poder escravista do pecado. Então, o eu ali, ele seria como o eu dos Salmos, que o leitor, ele toma parte desse eu ao ler Romanos 7. As dificuldades desse texto é entender se de fato o texto ali tem mesmo uma questão apocalíptica em toda a carta de Romanos, entre esse teor entre Deus contra as forças do mal, se esse uso realmente faz sentido, né, se os destinatários teriam entendido dessa forma, mas por ser uma posição mais recente, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar nos comentários alguns pontos frágeis dessa posição. A última posição seria o próprio Paulo pós-conversão, que é uma leitura mais natural do texto e a leitura feita pela maioria dos leigos, né, daqueles que não têm acesso a as pesquisas sobre o Romanos 7. Se você perguntar na sua igreja, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai ler dessa forma o texto. O James Dunn, que é um dos proponentes dessa posição, ele chega à seguinte conclusão. Em suma, Romanos 7, do 7 a 25, deve ser visto dentro do contexto dos capítulos 6 a 8, como uma exposição de um aspecto inevitável da vida do crente nesse mundo, um aspecto impossível de ignorar, mas nunca ser visto isoladamente da declaração preliminar e das exortações do capítulo 6 ou da exposição complementar do capítulo 8. Ou seja, o Dan vai afirmar que o capítulo 7, no meio ali do capítulo 6 e 8, quando o capítulo 6 fala da graça, da liberdade ali, né, que nós somos libertos do pecado, o capítulo 7, então, narra essa luta interna que o crente tem, e o capítulo 8 vai dar continuar o grito de liberdade ali do versículo 25, mostrando que apesar dessa luta, nós temos o Espírito e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Nazelli vai dizer o seguinte, em outras palavras, em Romanos 7, Paulo confessa que a luta com o pecado residente em um cristão que ainda não está glorificado. Os crentes experimentam uma tensão entre o já, Deus já nos salvou, e o ainda não, Deus ainda não consumou isso. Em Romanos 7, 14 ao 25, Paulo explica a luta que sente tanto como um cristão como um pecador, semelhante à luta que ele descreve em Gálatas 5, 16 e 17, que Pedro descreve em 1 Pedro 2, 11. Ou seja, para essa posição, e a leitura mais comum da igreja, Paulo está falando da luta interna que o cristão tem após conhecer a Cristo. Ele conheceu a Cristo, ele viu ali, né, Cristo, ele conheceu a lei de Deus, mas ainda tem a dificuldade em conseguir obedecer a essa lei. Então vive nessa tensão entre a carne e o espírito. Tem até hinos, né, famosos que cantam o texto interpretando dessa forma. A dificuldade dessa interpretação surge no contexto do capítulo 6 ao 8, que parece que no capítulo 7 não tem como conciliar o cristão que é descrito ali, né, do cristão que é descrito em outras partes da carta, como no capítulo 6 e no capítulo 8.
O uso que Paulo faz também do termo carnal é um uso muito pejorativo, né? No capítulo 8 mesmo, ele vai usar o termo falando de um não crente. E um outro ponto de dificuldade é quanto a precisaria outra carta para conseguir confirmar essa luta. Então, a necessidade de Gálatas 5 talvez seja um problema também, porque os primeiros leitores lá de Romanos, não sei se tinham acesso a Gálatas para conseguir fazer essa interpretação. Algum comentário sobre essa posição? Alguma contribuição? Não? Então, pode passar mais um slide. Então, a questão que é o foco do trabalho é que se nós observarmos todas essas posições, independente dos pontos fortes ou fracos, nós chegamos a duas formas de como elas se interagem com a escatologia inaugurada. A escatologia inaugurada, que é a nossa forma de falar, né, sobre a salvação que Deus já iniciou a fazer em nós, aquilo que nós já somos nessa era presente, e a questão da tensão, né, que existe entre o já e o ainda não. As primeiras interpretações ali, que vai do ponto 1 até o ponto 4, vai ressaltar ou vai destacar uma ênfase na nova vida que já chegou. O próprio Greg Bill vai dizer o seguinte: se essa linha de raciocínio estiver correta, que Paulo não está falando de um não convertido, Romanos 7 não deve ser usado para apoiar a ideia de que os cristãos experimentam um conflito em seu interior, entre o velho e o novo homem. Portanto, essa passagem não é um grande obstáculo para o quadro antropológico que retrata o cristão apenas como novo homem inaugurado dos fins dos tempos. Ou seja, independente se esteja falando de Adão, Israel, um não convertido, ou Paulo antes da conversão, essas visões têm em comum o entendimento de que se o Espírito chegou, se o Espírito começou a fazer a renovação, marcar o povo de Deus, a igreja é esse povo de Deus renovado, o texto, então, não tem como estar falando de alguém pós-conversão. Então, Paulo estaria fazendo um contraste no capítulo 7 entre o não convertido, e aí pode ser Adão, Israel, alguém que quer viver pelos seus méritos, Paulo antes da conversão, e um convertido no capítulo de número 8. Então, essa posição, essas primeiras posições vai demonstrar que a nova vida já chegou. Então, por isso, não poderia estar falando de um não, de um cristão. Então, essas primeiras visões têm isso em comum. A última visão que eu apresentei, que é essa tensão escatológica, né, essa luta interna, ela vai focar no já e no ainda não, diferentemente da outra posição. Ela vai focar de que nós sim já somos cristãos, mas a vida que a gente ainda vive aqui, ela não é uma vida glorificada, não está ainda consumada todas as coisas. E então Paulo, ele está fazendo aqui uma antítese entre espírito e carne, que deve ser entendidas em termos escatológicos, ou seja, o espírito já chegou, mas nós ainda estamos vivendo na carne, e essa tensão é o que Paulo estaria retratando em Romanos 7. O objetivo, então, diante de tudo isso que nós falamos, do nosso trabalho, é entender isso, que, independente da posição, há dois modos de lidar com a escatologia inaugurada em Romanos 7. Não sei se alguém pode ter pensado em outra forma, mas ou a pessoa foca naquilo que a nova vida já inaugurou, que o Espírito já inaugurou, ou ela vai focar naquilo que ainda está em tensão escatológica. Pode passar para o próximo slide. E isso
leva a, como eu digo no texto, que o trabalho ele não tem bem uma conclusão, mas ele leva a alguns questionamentos. O primeiro é que se a escatologia inaugurada é uma forma válida da gente compreender o texto. Se a gente puder olhar para o texto e querer entender melhor a escatologia inaugurada, devemos nos perguntar quais dessas visões que lida melhor com a escatologia inaugurada. E o segundo questionamento é como as hipóteses que lidam com a questão do eu, que é pecador, então não é crente, como que elas lidam com o pecado, ou seja, aqueles que veem que o texto não podem estar falando de um convertido porque fala sobre o pecado que está ali, como que elas lidam com o crente que ainda peca. Então, esse é o texto e nosso objetivo é demonstrar que o eu ali em Romanos 7, ele tem muita relação com Romanos 8, que mostra a vida do cristão. Então, nós temos duas opções, que é entender se o Espírito em nós, ali no capítulo 7, é uma guerra contra a carne, ou se o capítulo 7 está mostrando como nós éramos antes do Espírito do capítulo 8 chegar. Cada interpretação lida de uma forma diferente com a escatologia inaugurada, e esse, então, foi o objetivo desse texto. Obrigado, e espero que os irmãos tenham bastante comentários para me ajudar no desenvolvimento. Perfeito, Otoniel. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, por ter se debruçado sobre esse tema tão importante, né? Inquietante e não conclusivo. Porque, de fato, nós temos muitas perspectivas e não dá para fechar, eu acho que claramente, com nenhuma delas, das que foram apresentadas. Então, isso também fala um pouco, né, do abismo hermenêutico que existe ao nos aproximarmos de um texto como Romanos, um texto antigo, quando o autor não está mais conosco, nós não podemos interrogá-lo para perguntar quem é o eu ali finalmente. Mas, enfim, sua pesquisa tem muitos méritos. Eu acho que as observações que já foram feitas por aqui, elas são de grande ajuda para você continuar essa pesquisa. Uma coisa que eu gostaria de dizer tem a ver com com a relação que você faz com a escatologia inaugurada, né? Já no resumo do texto, você parte do pressuposto de que o texto possui uma relação com essa abordagem, né, com essa perspectiva. A minha pergunta é por quê? Porque você defende essa perspectiva ou qual foi o motivo? Talvez porque eu defendo, né? Já leio os textos partindo que tem algumas coisas já inauguradas, né? E quando eu estava preparando a apresentação, eu pensei nisso, demonstrar de que forma, na carta de Paulo, ele também defenda algumas coisas que já se iniciou da questão escatológica ali, né? Perfeito. Eu pergunto porque normalmente numa pesquisa exploratória como essa, né, de que você está analisando várias perspectivas, academicamente falando, o ideal é chegar a uma conclusão após toda a pesquisa, né? Como a pesquisa está em andamento ainda, pode ser que essa visão ainda mude, né? Não que nós não encontremos escatologia inaugurada, eu também entendo dessa maneira. Encontramos essa perspectiva desde a chegada do Messias, eu acho. Mas é isso. William? Talvez defendendo um pouquinho aqui a escatologia inaugurada, que a gente é viciado, né? Escatologia inaugurada está em todo lugar. Mas no verso 6 de Romanos 7, ele fala, mas agora fomos libertos da lei. Quando Paulo usa mas agora, normalmente é um indicativo de escatologia inaugurada. Antes, nós éramos escravos da lei,
mas agora, né? Romanos 3, mas agora e tal. Um ponto, talvez, tem muito mérito, acho que a pesquisa do Daniel, porque a gente precisa fazer o levantamento de todas as interpretações, o que já é muito difícil, e julgar cada uma delas, o que já é muito difícil. E aí o nosso julgamento sobre o julgamento precisa ser julgado também, que já é muito difícil também. E acho que está de parabéns aí, o Daniel. Uma coisa, alguns leitores aqui de Romanos 7 na academia, eles vão dizer que talvez, e aí é claro, é um acréscimo, ok? Porque nenhuma pesquisa consegue ser toda abrangente, né? Então o foco do Daniel foi no ego, né? No eu de Romanos 7. Para acrescentar, ou talvez enriquecer um pouquinho, alguns vão dizer que o foco de Romanos 7, e aí eu não estou dizendo que o Daniel falou que o foco é esse, a pesquisa dele foi o eu, né? O foco talvez seria a lei. Por quê? Porque Romanos 6 vai falar assim, olha, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que será que a lei é ruim? E aí ele começa Romanos 7 com a analogia de que nós estávamos casados com a lei, nós morremos, e aí porque a gente morreu, divorciamos da lei, a gente pode casar com Jesus. E aí é por isso que ele começa no verso 7, que diremos, a lei é pecado. Então parece que o foco de Romanos 7 seria esclarecer, né, o papel da lei dentro dessa perspectiva da escatologia, da relação do cristão ou não cristão, enfim. Então, talvez, se a gente puxar ainda essa pesquisa, que envolve uma outra pesquisa gigantesca. Então, primeiro o eu, Romanos 7, depois o nomos, a lei, em Romanos 7, é a relação dos dois, que daí complexifica ainda mais, né, Tonel, seu trabalho. Posso fazer a dissertação do mestrado. Seria ótimo. Seria um abençoador para nós aí. Mas só para pontuar talvez uma ênfase na lei aí. Perfeito, meus irmãos. Vinícius. Ô, Daniel, primeiro eu queria parabenizar pela apresentação, de fato foi bem esclarecedor, assim, fiz bastante anotações aqui em cima dos seus tópicos. Mas eu acredito que a minha maior dificuldade com as 4 primeiras posições, e já relacionando um pouco o que o professor William falou agora entre o eu e a lei, é o versículo 25. Não somente nessa exaltação de Jesus Cristo como Senhor, que já torna bem difícil você ver como não regenerado fazendo isso, quanto com a frase de servir a lei de Deus com a mente e a lei do pecado com a carne. O que isso significa nesse perfil do não regenerado? O que isso significa no perfil do regenerado? Então, assim, eu entendo as outras posições, mas eu confesso que eu vejo com muita dificuldade essa questão de ver alguém exaltando a lei e o próprio senhorio de Cristo sem a ação de Cristo já sendo operada nessa pessoa. Né? Se não fosse esse texto, né, Vini? Pelo amor de Deus, já estava fechado. Né? O versículo 25 podia estar no capítulo 8, né? Até para dar um jeito do judeu sentir prazer na lei de Deus sem ser regenerado, tá, né? Mas o versículo... A minha dificuldade também com essa primeira exposição é essa. A explicação que eu encontrei que seria um parêntese ali de Paulo, né? Que ele está usando ali até no versículo 24, ele está personificando o Adão ou um não regenerado, e quando chega no versículo 25, aí ele fala de si mesmo que ele dá graças a Deus, no sentido de que ele foi liberto, né? Diferente de quem ele estaria personificando. Daniel. Olá a todos. Gostaria também de agradecer por essa apresentação. É um assunto assim que acho que nunca vai ter fim, só vai descobrir só quando a gente tinha contado. Meu Deus, aquela questão de Romanos 7 como era. Acho mesmo que assim, quando eu estava sempre tendo essa questão estudando, para mim eu sempre associo muito quando Paulo ele vai falando da sua identidade. Quando a gente considera que Romanos 7 está falando quando Paulo quando ele era assim, judeu por lei, quando ele era antes da sua conversão a Cristo, como a gente pode entender depois outras listas, até mesmo ele vai falar em Filipenses que ele aquilo que considero perda. Acha que também considerar Romanos 7 como Paulo sem ser convertido muda também nossa visão quando ele vai falar também da sua fé antiga, toda aquela lista quando fala, caso que caso que eu era judeu e ensinado aos pés de Gamaliel, mas acho que isso também interfere no que ele vai dizer, que ele fala do que ele considera a perda toda aquela vida, já que tirando que ele fala que a lei que ele conhecia
fosse lei de morte, mas agora que está em Cristo, fosse sem espírito em vida, acho que pode interferir em outras leituras de outros textos, a gente considerando que o Paulo, judeu fariseu, ele já considera como totalmente Pedro. Você consegue ver essa relação, se você conseguir deixar claro. Para mim aqui cortou um pouco. Se eu entendi a pergunta, é se entender Romanos 7 como Paulo, antes de se converter como um fariseu, se interferia em outro texto. O outro texto que eu não que me cortou é Filipenses. Não, é o texto. Quando ele vai falando em Filipenses, quando ele vai falando que ele considerou Pedro, ele vai falando toda aquela questão dele ser judeu, ele falando que ele foi treinado por Gamaliel, ele é conhecedor da lei, e, tipo, ele era essa questão de ser zeloso, que fala que considera Pedro. Eu sei que esse texto também é muito assim, complicado, tem várias discussões também pela PP também, que fala o que ele realmente considera Pedro por aquilo mesmo. Eu sei que quando eu leio o Romano 7, eu sempre penso nessa questão, se ele estava falando mesmo de um jeito negativo, como ele era um judeu fariseu, ele falando certo, negativo. Ele não tinha sequer uma resposta certa, que vai falar, por que quem poderia salvar dessa morte? Então, considerei perda por amor a Cristo, que realmente trouxe umas respostas, que vai ser também lá em Romanos 8, que vai falando todas as vantagens mesmo de conhecer Cristo. Você acha que pode dar alguma coisa a ver, na sua opinião, esse texto de Filipenses 3 e Romanos 7? Então, se for biográfico, se ele estiver falando de si mesmo, então vai ter alguma relação, né? Porque os dois textos, quando ele fala, eu abri aqui, que ele era zeloso, perseguidor da igreja, segundo a justiça, irrepreensível, e talvez esse seja um argumento contra a posição de que Paulo esteja falando dele antes da conversão, porque em Filipenses 3, ele parece estar falando que ele era um bom judeu. E em Romanos 7, ele está falando que ele queria cumprir a lei, mas não conseguia. Então, eu vejo dessa forma. Mas não comparei os dois textos assim a fundo. Eu estou falando que me veio à mente aqui assim. Não sei se o Jairo pode colaborar com isso. Realmente são dois textos que são muito analisados, né, na teologia paulina. Eu acho que o James Dunn é quem faz essa análise comparativa na obra Começando em Jerusalém, o segundo volume, né, daquela obra, daquela coletânea dele, Cristianismo em Formação, que ainda está para ser traduzido aqui para o português, né? Num dos capítulos, quando ele começa a falar sobre Paulo, a emergência de Paulo, ele faz uma análise comparativa e uma análise exegética, inclusive, desse texto de Filipenses. Então, mas eu acho que são duas experiências, né? Se a gente considerar autobiográfico, mesmo que a gente considerar autobiográfico, são duas Foco situações. diferente, né? Isso, duas Objetivo. situações distintas. Isso mesmo. Tiago? Bom, então, parabenizar e agradecer também. Gostei bastante da exposição, dos pontos abordados e de tudo que a discussão do seu estudo trouxe para nós, principalmente para mim. E acho interessante os pontos que foram colocados aí ao final. Nesse último também, ele poderia estar dizendo que um bom judeu não seria o bastante, né? Mas, como foi já destacado por todos nós aqui, é uma passagem difícil, né? Difícil você não se render à especulação. E eu acho que você fez isso muito bem. Você trouxe os pontos, né? Os principais pontos, pontuou pontos fortes e fracos aí a respeito das posições e mostrou por que é uma passagem difícil, né? Eu acho que uma das coisas que a gente sai daqui é se todas as passagens têm um ponto em comum, que é uma das coisas que você queria colocar também,
é que, de fato, é uma passagem difícil, é muito difícil. Né? Eu já vi sendo interpretado de quase todas as formas que você tem colocado aí. E aí, às vezes, você fica até sem, quando é de uma pregação de púlpito, né, então você fica até sem, e aí agora, né? Será para que lado que eu vou aqui agora? Né? Porque quando você estuda, aí é interessante porque eu acho que essa linha mestra aí que você trouxe de mostrar como todos eles teriam um ponto em comum, acho que tem bastante pano para manga, né? Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Tem bastante coisa aí que eu acho que você pode continuar estudando e a gente também, a partir dessa perspectiva, e trazer mais insights a isso. Parabéns, parabéns novamente e obrigado. Muito obrigado. Espero ter colaborado. Com certeza. Quero agradecer a todos os participantes de hoje. Foi muito bom, muito enriquecedor. As observações de todos. E esperamos que no futuro, com a pesquisa mais aprofundada e até isso mesmo, mais fácil pular Romanos 7, quando a gente estiver expondo. Mas então, esperamos que no futuro esse trabalho possa ser apresentado já com conclusões e quem sabe até um posicionamento, uma defesa de um determinado posicionamento, né? Então, é isso. O William está dizendo que pregou em Romanos em 2017. Como você interpretou Romanos 7, William? Mata essa curiosidade. Então, eu dividi com outro pastor e foi ele que pegou Romanos 7. E na época ele interpretou como... Eu peguei 6 e 8, né? Ok. E ele interpretou como sendo o não regenerado. Uhum. Mas assim, a gente vai mudando de posição cada ano, né? Ah, sim. Eu mudo a cada leitura, cada comentário de Romanos que eu leio. Segunda, quarta e sexta é uma posição, terça e quinta é outra. Pois bem, pessoal, até a próxima. Essa gravação vai ficar disponível. Eu vou tentar colocá-la na segunda-feira, lá no canal do seminário. E em breve eu compartilho o link com vocês. Abração. Um último comentário, Jair. Se vocês observarem ali a bibliografia, né? O Perlego ajudou bastante. Apesar de, às vezes, ter a dificuldade de não ser paginado, né? Mas eu creio que se fosse sem o Perlego, ia dificultar muito a pesquisa de ter acesso a livros, a questão de valor e até encontrar os livros. É uma dica aí para quem quer fazer a pesquisa. Não é uma coisa tão cara, Perfeito. o dólar parece estar caindo. E tem abençoado aí. Eu agradeço a todos as contribuições. Tá todo marcado aqui o meu trabalho com as contribuições de vocês. E em breve vou voltar no texto aí a melhorar ele, corrigir e voltar a enviar. Quem sabe seja publicado novamente. Muito obrigado, seminário, pela oportunidade também. Perfeito. Abração, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.